Tesouro IPCA+, ou Tesouro pré-fixado em 2025? Qual será que é a melhor opção? Principalmente pensando com uma Selic extremamente alta que a gente tem agora. Essa é uma dúvida muito comum entre os investidores e a depender do que você escolher, pode te render melhores frutos, pode render mais ou pode te fazer perder dinheiro, né? E se você não sabe muito bem ainda como escolher esses investimentos, tem dúvidas entre as diferenças deles e qual que é a melhor opção para 2025, se é IPCA ou pré-fixado, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso de uma forma bem simples. Bora lá! Bom, primeiramente, vamos relembrar. Tesouro IPCA+. Tesouro IPCA+, é o que a gente chama de título híbrido e ele rende uma taxa prefixada mais o IPCA, que é a inflação. Então, atualmente, a gente tem Tesouro IPCA+, pagando a inflação mais 7%, mais 7,30%. Como exemplo aqui no vídeo, a gente tem o IPCA mais 2029, pagando IPCA mais 7,41%. Essa é uma opção de título, né, público que tem como função te proteger da inflação, proteger o seu poder de compra. Então, tudo que acontecer com a inflação durante esse período, esse título vai te render essa inflação, né? Vai acompanhar mais aquele 7% que ele já vem de taxa pré-fixada. E o tesouro pré-fixado é um tesouro que tem uma taxa fixa que rende até o vencimento. O que isso significa? No momento que você vai investir nesse título, nesse investimento, né, a colocar o seu dinheiro, você já sabe quanto que ele vai render. Porque ele não é atrelado a IPCA, IGPM, nada. Ele já tem uma taxa fixa, que atualmente a gente vê taxas de 13% até 14%, dependendo do título que você quer investir. E ele já te dá essa previsibilidade, né, de quanto que vai render até o vencimento. Em resumo, IPCA+ rende a inflação mais aquela taxa pré-fixada e o tesouro pré-fixado, ele trava essa taxa e rende esse valor até o vencimento. Vamos por exemplo prático, então. Bom, se você compra um título atrelado à inflação e a inflação subir muito no período, você está protegido, porque ele acompanha o IPCA mais aquela taxa prefixada. Então, se a inflação for muito alta naquele período, isso é um bom sinal, porque ele vai acompanhar tudo aquilo e você não corre risco do seu dinheiro se desvalorizar. Já o pré-fixado, se a inflação for muito alta, ela vai corroer toda a rentabilidade do seu investimento. Tá, mas para que serve o pré-fixado então? São opções de riscos diferentes. Porque pensa, se você investe num tesouro pré-fixado, porém a inflação do período for baixa ou até menor do que o esperado, você tem um ganho muito maior de quem investir no IPCA+, porque você travou a sua taxa lá em cima. O IPCA ele acompanha a inflação. Se a inflação for de 1% no período, que é muito difícil aqui no Brasil, ele vai render 1% mais os 7% pré-fixado. Já um tesouro pré-fixado, se você trava uma taxa de 14% quando você compra, se a inflação for 1%, puta merda. Você teve 13% de lucro, né, de rentabilidade real. Então são opções diferentes com olhares para risco diferentes. E o que acontece? O tesouro pré-fixado, geralmente ele vem com um prêmio um pouco maior. Por que eu tô falando isso? A taxa do IPCA+, por exemplo, aqui olhando para hoje, o Tesouro IPCA+ 2029 está em IPCA mais 7,41, nessa data que eu estou gravando. Olhando aqui para o pré-fixado 2028, para a gente fazer uma comparação, ela está com uma taxa de 13,54%. Então o que acontece? A diferença desse IPCA mais 2029 para o 13,54, esse valor de diferença é o que o mercado espera de inflação. Aqui vai dar uma diferença de mais ou menos 6,10%, né? No último boletim Focus, a expectativa de inflação para esse ano de 2025 era de 5,50%. Aqui a gente está falando de um período inteiro, tá? Então, quando a gente olha hoje para o Tesouro, né, a gente tem um pré-fixado aqui 2028 pagando 13,54 e um IPCA 2029 pagando 7,41. Então, como eu falei, vai depender de como a inflação reagir nesse período para você saber qual título que vai render mais. Ou seja, não tem como você adivinhar, né? São estratégias diferentes e cada um tem os seus prós e contras e riscos diferentes, tá? Então, vamos olhar aqui de forma prática. Falando aqui do Tesouro pré-fixado 2028, ele tem um prêmio de 13,54%. Em qual cenário ele é melhor? Se a inflação do período, né, essa inflação futura até 2028, for menor que aproximadamente 6,10% do período, ele é uma opção mais viável. E o Focus, como eu comentei, projetou a inflação para 5,50 nesse ano, para 4,50 no próximo ano, então a tendência é que essa inflação vá caindo. Então, se isso se concretizar, o pré-fixado acaba sendo mais interessante do que o IPCA+. Quais são os riscos aqui? A inflação subir muito e você vai perder o seu poder de compra e esse título não vai acompanhar. A rentabilidade dele não vai acompanhar a inflação.
Então, se a inflação daqui até 2028 for 10%, Deus me livre, esse título vai perder muito poder de compra e sua rentabilidade real, né, que é o que a gente chama tirando a inflação, vai ter sido de 3,5%, mais ou menos, né? Então, são riscos diferentes. Quando a gente olha para o Tesouro IPCA mais 2029, ele está pagando aqui uma taxa no período de IPCA mais 7,41%. Ou seja, esse 7,41% é pré-fixado e o restante que acompanhar a inflação. Se a inflação no período for 5%, vai ser 5 mais 7,40. Se a inflação for 30, vai ser 30 mais o 7,40. Então, essa é uma vantagem muito bacana. Qual o cenário que ele é melhor? Se a inflação for maior do que o esperado. Então, o esperado hoje, né, é de 5,5 para esse ano, 4,5 para o ano que vem. E como eu falei para vocês, o pré-fixado, ele está fazendo um cálculo de inflação esperada de 6%. Tá? Até 2028. Então, se for maior do que isso, o IPCA+, ele leva muita vantagem. Porque se a inflação for 12%, ele vai render os 12% mais o 7,40 pré-fixado da taxa dele, tá? Quais os riscos aqui? Ele tem uma marcação a mercado, né, pré-fixado também, e o risco é se a inflação for bem menor do que o esperado. Então, se a gente tiver uma inflação de 3%, vamos torcer para isso, esse título aqui vai acabar rendendo menos do que um pré-fixado, porque ele vai render os 3 mais os 7% de taxa dele, tá? Bom, e fazendo aqui um resumo, então, desses dois investimentos. O Tesouro IPCA, ele te protege da inflação, ele é bom tanto para prazos médios quanto para prazos longos, então aqui eu não estou falando só do IPCA mais 2029, estou falando 2035, 2040, 2050. Ele é bom para esses prazos maiores porque você tem uma segurança que ele vai acompanhar a inflação. Então, se no Brasil a inflação subir muito, ele vai acompanhar, então você corre muito menos risco com esse título, principalmente para prazos longos. Não tem como prever a inflação para prazos longos, tá? Então, até para opções de aposentadoria, para opções de um projeto de mais longo prazo, ele acaba sendo uma opção bem interessante. Ele tem um risco maior de volatilidade, né? Ele tem a marcação a mercado e, como eu comentei, se a inflação subir pouco no período, pode render menos do que o pré-fixado. Tesouro pré-fixado 2028, em resumo, você sabe já quanto que você vai receber no momento da sua compra, né? No momento que você faz esse investimento, porque você já tem essa taxa pré-fixada. Se a inflação do período for menor, esse título ganha muita vantagem e vai render mais do que o IPCA+. Porque se a inflação no período for pequena, ele tem uma taxa pré-fixada muito grande. Então ele tem uma expectativa aqui, como eu falei, de mais ou menos 6% de inflação no período. Se ela for menor do que isso, ele ganha bastante vantagem. Os riscos aqui, se a inflação subir muito, você perde seu poder de compra, né? E ele não vai acompanhar. E ele também sofre com a marcação a mercado. Então, em resumo, não tem título certo, não tem título errado. Eu acho que o ideal é você ter uma alocação estratégica, né? Você ter um portfólio ali diversificado. O que eu faço, isso não é uma recomendação. Eu gosto de ter um pouquinho de pré-fixado na carteira e eu gosto também do IPCA+. Eu, particularmente, prefiro IPCA+, porque eu não confio em como vai ser a inflação nos próximos anos. Mas, ainda assim, eu tenho um pouquinho, uma parcela de investimentos em pré-fixado, porque caso a inflação entre sob controle e siga caindo, né, em menor do que o esperado, você ganha um bom rendimento com uma taxa pré-fixada travada num valor muito alto que está agora. 14%, 15% alguns CDBs, né? Então, você não precisa ficar limitado aqui aos títulos públicos, né? Mas eu acho que é interessante você diversificar a sua carteira e ter um pouco dos dois. Mas como eu falei, são riscos diferentes, são riscos que você tem que entender que são diferentes, que um pode render mais do que o outro, e na minha opinião é interessante você diversificar, ter um pouquinho de cada. Então, não existe o melhor, não existe o pior, não existe o ideal. O importante é você entender os riscos de cada investimento e saber o que você está comprando e qual risco você corre com aquele investimento, né? E bom, você chegou até aqui, coloca aqui nos comentários qual que você tem investido mais, qual taxa que você pegou nesses últimos títulos públicos. Eu cheguei a pegar IPCA mais 7,80 do 29, teve gente que pegou mais 8, né, mais 8,15. Então coloca aí nos comentários qual taxa que você conseguiu garantir dos títulos e qual que você tem investido mais e a sua expectativa para os próximos anos, né? E bom, se você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos, de economia, se inscreva aqui no canal para mais dicas como essa, para você aprender a investir melhor e ter consciência do que você está investindo, quais os riscos que você está correndo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o dedo no like aí, que nos ajuda bastante para entregar esse vídeo para mais pessoas. E espero que tenha gostado do vídeo. Vejo vocês na próxima. Valeu!